Segunda pergunta do livro. Por que tantas formas de interpretar as profecias? Você já ouviu as pessoas dizerem assim: cada um interpreta do seu jeito? Existe realmente muitas formas de interpretar as Escrituras. Mas por quê? Escute, 90% da escatologia ela é especulativa. A escatologia especulativa, ela mistura fatos com fábulas sem ter a responsabilidade de provar nada. Você viu aquele garoto que tem um canal de YouTube, que é tiradão, descolado, metida sabido? Ou aquele tiozinho que fala que o mundo já está acabando, vocês vão ver, no dia tal vai acontecer tal coisa. E acontece o tal dia, o camarada não grava um vídeo nem para pedir desculpa. Vocês são testemunhas do ano 2000, os mais vividos, que a Terra ia acabar e não acabou? Você lembra do ano 2012, no calendário maia, que o negócio ia para o beleléu? E de lá para cá tem desabado profecia. Todo ano o mundo vai acabar. O que é isso, irmãos? Escatologia especulativa. As pessoas falam, mas não tem como provar o que diz, porque é construída em cima de especulação para vender ou para chamar a atenção por alguma razão. Quer ver um exemplo? Você conhece a história dos 3 porquinhos? Tinha 3 porquinhos e tinha um porquinho que brincava muito. Eles iam ver um lobo mau, aí isso aí. E brincava e corria. Um belo dia o lobo mau veio mesmo. Ele sempre fazia medo num porquinho. O lobo mau veio. Quando ele bateu na porta do outro porquinho, dizendo que o lobo mau estava, ele não acreditou mais. Porque de tanto você brincar com a verdade, quando chegar um momento, as pessoas desacreditam. Você não percebeu que tem uma grande rede estratégica para isso? Uma segunda escatologia que a gente vê muito é a escatologia teológica. A escatologia teológica ela trabalha com fórmulas estabelecidas, mesmo que isso implique em forçar o texto. Você já conversou com alguma seita herética que acredita nessa área profética? Uma vez eu conversei com um irmão que tem lá os selos do Apocalipse. Ele fez um emaranhado e é forte o cara na área que ele defende. Famoso. Ele fez um emaranhado para dizer que aqueles selos é tal coisa. E no final ele falou, está provado. Os selos do Apocalipse é o sábado. Eu falei, eu devo estar bebendo. Olhei assim e falei, será que tem alguma coisa na água? Porque não tem sentido uma mistureba de coisas e no final você separa texto sem contexto, vira pretexto e aí você dá uma suposta revelação de algo que não é. E existe muita escatologia que é construída em cima daquele pensamento. E uma terceira escatologia é a escatologia bíblica, essa que eu estou defendendo aqui. Ela até tem uma escola de interpretação, ela até tem um viés de pensamento, mas ela é construída totalmente na Bíblia. E ela não fica submissa e nem sujeita a uma interpretação presa, definida. Então é por isso que você vai ver muitas pessoas falando do assunto Apocalipse, mas cada uma delas dão a interpretação que quer, ou que querem. Qual a interpretação mais apropriada da Bíblia? Querido, Deus fez a Bíblia para o homem caído. Deus não revelou a Bíblia para anjo, não. Foi para homens como nós. Significa dizer que quando você lê a Bíblia, você precisa entendê-la. A não ser que seja uma figura de linguagem que aí você precisa de ajuda. 90% da Bíblia, ela precisa ser interpretada e ela é literal. Na academia nós chamamos de método histórico-gramatical. Da forma como você lê, é. Porque não precisa você receber um espírito para revelar. Deixa eu ver. Não. 90% da Bíblia precisa ser interpretada da forma literal. 10% dela é uma alegoria ou um texto simbólico. Mas é fácil resolver. Quando a leitura do texto, a literalidade se tornar impossível, aí você fala assim, já que é impossível isto ser literal, então eu tenho uma figura de linguagem, depois eu vou buscar ajuda para entender aquilo lá. Por exemplo, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, tem lógica? E no mesmo texto ele fala assim, eu sou a porta, tem lógica como ser uma porta? É uma figura de linguagem dizendo que ele é a entrada de algo. E passando-se por ele, você vai para um outro lugar.
é uma ilustração de algo verdadeiro, mas é comunicado através de uma figura. 90% da Bíblia não tem isso. Então, a melhor forma de interpretar a Bíblia é quando você lê ela literalmente. Agora, se a literalidade do texto se tornar impossível, então você começa a duvidar do texto, fazendo algumas perguntas para ele. Por exemplo, Jonas foi engolido por um grande peixe. É possível? Se falar Jonas foi engolido por uma galinha, é impossível, irmão. A galinha deve ser alguma outra coisa, maior que ele. Para engolir ele, tem que ser maior que ele. Mas a Bíblia está falando um grande peixe. A Bíblia não fala nem baleia. E já foi provado na história da humanidade, é só você ler e você fazer uma pesquisa rápida no Google, coloque lá, marinheiro britânico que foi engolido por um grande peixe. Vai aparecer, no século passado, um marinheiro foi engolido por um grande peixe, e o camarada, o marinheiro, foi vomitado 3 dias depois, vivo. Saiu meio perturbadinho assim, parecia que tinha tomado um tapa na orelha. E morreu de velhice, não foi do peixe. Então é possível. Se é possível um marinheiro ser engolido por um peixe e vomitado 3, 4 dias depois, por que Jonas não é possível? É possível. Ah, eu não creio. Aí é outra história. Aí nós entramos num campo da crença, filho, da fé, da fide. Aí já é com você. Mas olha o que Calvino fala sobre a Bíblia. A sentença de Calvino é: a Escritura interpreta a Escritura. Então, é possível. E outra coisa, a leitura, quando você faz ela de forma literal e respeita o tempo, a cultura e o povo, você vai ver que aquilo tem sentido. Então, quando você lê a profecia, que fala de uma suposta destruição, você precisa olhar se aquilo tem sentido ou não. Mas mesmo que seja uma figura de linguagem, ela pode ser comunicada daquele jeito, mas faz parte de uma verdade de Deus, como Jesus ser uma porta. Não significa que ser comunicado de forma alegórica ou simbólica não seja uma verdade. É a comunicação que é diferente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. É possível entender as escrituras proféticas? Sim, é possível. É possível e é uma obrigação. Ah, não vou não, que eu não entendo. Ah, Deus não me deu essa graça. Irmão, deixa de bobagem, pelo amor de Deus. Paulo escrevendo aos obreiros, ele fala: apresente a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem de se envergonhar. E quando João recebe o Apocalipse, olha o que Deus falou para João: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e a notificou pelo anjo. Espera aí, como Deus revela algo para mim não entender? Tem um problema aí. Então a escritura profética, nós temos que entender, nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, sabe por quê? Porque a cada 4 versículos da Bíblia, um é profecia. 25% da Bíblia é profecia, 6.408 versículos. Vem a pergunta para a gente responder. Por que tantas formas de interpretar as profecias? Porque tem muita gente despreparada, amém? Porque tem muita gente que não se atenta à interpretação baseada na própria Bíblia, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. Amém?